Neste vídeo, vamos dar uma olhada nas maiores megaestruturas já construídas sobre a água. Então, vamos começar. Número 10. As maiores barreiras contra inundações de Veneza. Para quem não sabe, existem enormes barreiras subaquáticas que conseguem proteger Veneza contra grandes enchentes. Esse sistema é chamado de MOSE. Ele é composto por 78 enormes comportas de aço. Eles estão localizados em 3 entradas que conectam a Lagoa de Veneza ao Mar Adriático. Quando o nível da água está normal, as comportas ficam deitadas no fundo do mar. Eles ficam escondidos dentro de grandes estruturas de concreto. Não podem ser vistos da superfície. A água e os navios também podem passar livremente. Mas quando uma maré muito alta ou uma maré de tempestade está se aproximando, ar comprimido é injetado nas comportas. O ar empurra para fora a água dentro de cada comporta. Por causa disso, eles flutuam e vão se levantando aos poucos. Quando todas as comportas estão levantadas, eles bloqueiam a água do Mar Adriático. A maré muito alta não consegue entrar na lagoa. Por causa disso, a possibilidade de Veneza ser inundada diminui. A cidade precisa desse tipo de proteção porque está situada em uma área baixa. Veneza foi construída em várias pequenas ilhas dentro de uma lagoa rasa. Ela tem muitos canais, igrejas antigas, casas, praças e edifícios que existem há centenas de anos, mas o solo em algumas partes de Veneza está afundando aos poucos. Ao mesmo tempo, o nível do mar continua subindo. Quando a maré é alta, ventos fortes e a maré de tempestade acontecem ao mesmo tempo, a água transborda da lagoa para a cidade. Os moradores de Veneza chamam isso de aqua alta ou água alta. Quando isso acontece, ruas, lojas, casas, igrejas e praças ficam alagadas. Uma das primeiras áreas a ser inundada é a Praça de São Marcos, pois é uma das partes mais baixas da cidade. Em 1966, Veneza experimentou uma dessas situações, na pior enchente de sua história. Veneza voltou a sofrer uma inundação severa em 2019. A maré chegou a 187 centímetros de altura. A água entrou nas lojas e nos prédios. Muitos objetos e partes importantes da cidade foram danificados. Devido às inundações repetidas, o governo italiano tomou medidas para bloquear a água antes que ela chegasse a Veneza. O estudo do MOSE começou nos anos 1980, mas levou muitos anos para ser concluído. Foi necessário estudar o design, seu efeito no meio ambiente, o método de construção e o uso correto dos portões. Os custos do projeto subiram para mais de 5 bilhões de euros e houve um grande escândalo de corrupção. Em 2014, muitas autoridades e empresários foram acusados de receber subornos e desviar dinheiro do projeto. Por causa disso, a construção foi ainda mais atrasada. Em 3 de outubro de 2020, o MOSE foi usado pela primeira vez em sua totalidade contra a maré alta. Os portões foram levantados antes que muita água do mar pudesse entrar na lagoa. Assim, o nível da água dentro da lagoa permaneceu mais baixo. Por causa disso, o centro de Veneza evitou a inundação severa esperada. Desde então, os portões têm sido usados sempre que há ameaça de maré perigosa. Mas o MOSE não consegue resolver todos os problemas de Veneza. Ele não pode impedir o aumento do nível do mar. Também não pode evitar o afundamento gradual da cidade. É apenas uma solução temporária para impedir o excesso de água do mar. Os portões também não podem permanecer levantados por muito tempo. A lagoa precisa da entrada e saída regular de água. Isso é importante para os peixes, plantas e outras formas de vida no local. Quando os portões estão fechados, grandes navios também têm dificuldade para entrar e sair. Por isso, eles só são levantados quando realmente necessário. O MOSE não é uma solução permanente para todos os problemas de Veneza, mas por enquanto é a maior proteção da cidade contra grandes inundações. Debaixo d'água, há 78 grandes portões prontos para se levantar quando toda Veneza estiver em perigo. Número 9. A ponte e o túnel subaquático de Öresund. Existe uma travessia entre a Dinamarca e a Suécia que começa como uma ponte, mas de repente ela desaparece no meio do mar. Não está quebrada. A próxima parte dela foi propositalmente colocada debaixo d'água. Esta é a ligação de Öresund. Ela conecta Copenhague, na Dinamarca, a Malmö, na Suécia. A travessia inteira tem quase 16 quilômetros de comprimento. Ela é composta por 3 partes principais. A primeira é uma ponte de quase 8 quilômetros que vem da Suécia. A segunda é uma ilha artificial no meio da água. A terceira é um túnel de 4 quilômetros que vai até a Dinamarca.
Quando você viaja da Suécia, primeiro passa por uma grande ponte estaiada. Ela tem torres altas e grandes cabos de aço que sustentam a parte central da ponte. Na parte de cima passam carros e caminhões. Na parte de baixo passam os trens. Depois da ponte, você chega a uma ilha artificial chamada Pebberholm. Aqui, a estrada e a ferrovia vão descendo aos poucos, até que entram em um túnel sob o mar. Depois de 4 quilômetros, o túnel sai perto do aeroporto de Copenhague. Mas por que não continuaram a ponte até a Dinamarca? O principal motivo é o aeroporto. O aeroporto de Copenhague fica bem perto, no lado dinamarquês, bem no final da travessia. Se eles construíssem uma ponte alta naquela parte, isso poderia atrapalhar os aviões que pousam e decolam. Também é necessário manter a passagem aberta para grandes navios. Muitos navios passam pelo Estreito de Øresund. Se houver uma parte alta ou baixa da ponte no lugar errado, isso pode bloquear a rota de navegação. Por isso, ao invés de elevar a ponte, eles abaixaram a estrada e a ferrovia sob o mar. Dessa forma, os aviões podem passar livremente pelo céu. Os navios passam livremente pela superfície da água e por baixo deles passam os carros e trens. O túnel não foi escavado inteiro como um túnel comum. Primeiro, os engenheiros construíram grandes seções de concreto em um canteiro de obras. Cada seção foi levada até o mar. Depois, cada uma delas foi submersa na parte escavada do fundo do mar. As seções foram conectadas e então cobertas. Há um túnel separado para os veículos e outro separado para os trens. Também há uma passagem de emergência que pode ser usada em caso de acidente, incêndio ou quando as pessoas precisam evacuar. A ilha de Pebberholm também é importante. Ela não é uma ilha natural. Ela foi feita com pedras, areia e material escavado do fundo do mar durante a construção da ponte e do túnel. Tem aproximadamente 4 quilômetros de comprimento. Ninguém mora lá permanentemente. Também não foi transformada em uma grande área turística ou comunidade residencial. Depois da construção, simplesmente deixaram a ilha como estava. Há crescimento de plantas lá. O acesso das pessoas também foi limitado para não prejudicar a natureza. Com o passar do tempo, tornou-se lar de aves, insetos, plantas e outros pequenos animais. Também foi cuidadosamente estudado o impacto do projeto no mar. O Estreito de Øresund é uma importante via navegável entre o Mar Báltico e o Mar do Norte. Se os pilares da ponte forem colocados de forma incorreta, eles podem bloquear ou alterar o fluxo natural da água. Isso pode afetar a oxigenação, a salinidade da água, os peixes e outras formas de vida marinha. Por isso, os engenheiros ajustaram o espaçamento e o formato dos pilares para não bloquear demais a água. Eles também monitoraram as condições do mar antes, durante e depois da construção. A travessia também teve um grande impacto na Dinamarca e na Suécia. Antes disso, a principal ligação direta entre Copenhague e Malmö era feita por balsa. Os passageiros precisavam esperar, embarcar no navio e atravessar o mar. Quando a ligação da ponte do Estreito de Øresund foi inaugurada em 1º de julho de 2000, a viagem ficou mais rápida e fácil. Agora, carros, caminhões e trens podem passar diretamente. Hoje em dia, muitas pessoas moram em um país, mas trabalham ou estudam no outro país. Também ficou mais rápido transportar produtos e chegar ao aeroporto de Copenhague. Por causa disso, os negócios, empregos e transportes entre Copenhague e Malmö ficaram mais conectados. Mas a Dinamarca e a Suécia ainda são países diferentes. Ainda existem controles de fronteira que podem atrasar as coisas. O melhor desse projeto é a forma como ele resolve muitos problemas. Era necessário ter passagem para carros e trens. Não podia bloquear os navios. Os aviões próximos ao aeroporto precisavam estar seguros. E o fluxo natural da água do mar precisava ser mantido. Por isso, eles construíram uma ponte que desce até uma ilha artificial e continua como um túnel embaixo d'água. O desaparecimento da ponte no meio do mar não é um erro. Essa é justamente a parte mais importante de todo o projeto. Número 8. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é o maior sistema de travessia marítima do mundo. Ela tem um comprimento total de 55 quilômetros e conecta Hong Kong, Zhuhai e Macau, no sul da China. Não é apenas uma ponte reta. Ela é composta por longas pontes, ilhas artificiais e um túnel subaquático. Sua parte principal tem quase 23 quilômetros de ponte. Ao chegar ao meio do mar, a estrada desce para uma ilha artificial e entra em um túnel subaquático de 6,7 quilômetros. No outro lado do túnel, a estrada emerge novamente em outra ilha artificial,
antes de continuar como ponte. Essa parte foi feita como túnel para manter aberta a principal rota para grandes navios cargueiros. Em vez de os navios passarem por baixo de uma ponte alta, eles passam por cima do túnel enquanto os veículos estão embaixo do mar. Foi difícil construir devido à rota de navegação ativa e à área, frequentemente atingida por tufões. Toda a travessia foi projetada para suportar ventos fortes e terremotos. Golfinhos brancos chineses vivem no estuário do Rio das Pérolas, por isso foi preciso monitorar o impacto da construção no habitat deles. A construção principal começou em 2009 e a travessia foi inaugurada em 24 de outubro de 2018. Por causa disso, a viagem entre Hong Kong, Zhuhai e Macau ficou muito mais rápida. O antigo trajeto longo por terra era caro. Agora, pode ser feito em uma viagem muito mais curta. Depende do trânsito e da inspeção de fronteira. O mais impressionante aqui é o seu design. Quando um navio precisa passar, eles não elevaram a ponte. Em vez disso, eles colocaram toda a estrada embaixo do mar. Número 7. A Barreira do Tâmisa. Existem grandes comportas de aço no rio Tâmisa que protegem Londres contra grandes inundações. Esta é a Barreira do Tâmisa. Ela está localizada em Woolwich, na parte leste de Londres. Possui 10 comportas de aço que bloqueiam o rio em uma seção com mais de 500 metros de largura. Quando o nível da água está normal, as comportas principais ficam abaixadas no fundo do rio, permitindo a livre passagem dos navios. Mas quando há uma maré alta vindo do Mar do Norte, as comportas são levantadas e giradas. Quando eles se fecham, bloqueiam a maré de tempestade antes que ela chegue ao centro de Londres. E isso é importante porque uma forte tempestade no Mar do Norte pode empurrar uma grande quantidade de água para dentro do rio Tâmisa. Se essa tempestade coincidir com a maré alta, o rio pode transbordar e inundar as áreas mais baixas da cidade. Casas, empresas, o sistema de transporte e prédios governamentais importantes podem ser afetados. A construção começou em 1974, a barreira tornou-se operacional em 1982 e foi oficialmente inaugurada em 1984. Os 4 maiores portões têm 61 metros de largura cada um. Cada portão pesa mais de 3.000 toneladas. Ela consegue fechar toda a barreira em cerca de 90 minutos, mas isso precisa ser feito antes da chegada da maré alta. Por isso, os especialistas em enchentes monitoram o clima, o vento, a maré e o movimento da água no Mar do Norte. Quando percebem que Londres pode estar em perigo, eles fecham a barreira. Ela já foi usada várias vezes desde que ficou operacional, mas o risco cresce com a elevação do mar e as mudanças climáticas. Antes, esperava-se que sua vida útil de projeto fosse até 2030 apenas, mas, de acordo com a Agência de Meio Ambiente do Reino Unido, ela ainda pode continuar protegendo Londres até cerca de 2070 devido à manutenção e melhorias. Isso também faz parte do plano do estuário do Tâmisa 2100. O objetivo desse plano é fortalecer as defesas contra enchentes de Londres até o final do século. Atualmente, a barreira do Tâmisa continua em vigilância. Ela permanece silenciosa quando o rio está em condições normais. Mas quando o nível da água sobe, seus grandes portões servem como defesa para toda Londres. Esses principais são a usina de Itaipu. Na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, encontra-se uma das maiores hidrelétricas do mundo. Esta é a usina de Itaipu. Ela foi construída no Rio Paraná e é administrada conjuntamente pelo Brasil e pelo Paraguai. Ela gera eletricidade usando o forte fluxo de água do reservatório, direcionando a água para grandes turbinas. E esse movimento é usado pelos geradores para produzir eletricidade. A usina de Itaipu tem 20 unidades geradoras. Cada uma é capaz de produzir 700 megawatts. Quando somadas, a represa tem uma capacidade total de 14.000 megawatts. Uma grande parte da eletricidade do Paraguai vem daqui. Ela também fornece um suprimento importante para o Brasil. Toda a represa tem quase 8 quilômetros de comprimento e a parte mais alta chega a 116 metros. A grande construção começou em 1975. Para construí-la, foi necessário desviar parte do Rio Paraná. Os trabalhadores cavaram um grande canal para que a água tivesse outro caminho enquanto a represa era construída. Milhões de metros cúbicos de terra e pedra foram removidos. Mais de 12 milhões de metros cúbicos de concreto também foram usados em todo o projeto. Mas houve um preço alto a pagar pela sua construção. Quando o reservatório foi cheio,
uma área imensa de terra foi submersa pela água. Isso incluiu florestas, comunidades e as cataratas de Guaira, que antes eram um dos sistemas de cachoeiras mais poderosos do mundo. Muitas famílias e comunidades indígenas também perderam suas casas e as terras que usavam há muito tempo. Mesmo produzindo eletricidade renovável, a usina hidrelétrica ainda pode causar danos à natureza e às pessoas. Um dos pontos importantes da história dessa usina é o acordo entre o Brasil e o Paraguai. Pelo tratado deles, ambos têm direito à metade da eletricidade gerada pela usina. Mas a necessidade do Paraguai é menor. Por isso, a parte excedente do Paraguai é entregue ou vendida ao Brasil, de acordo com o sistema acordado. Por anos, o preço e o pagamento dessa eletricidade causaram tensão. Por causa disso, os dois países já discutiram várias vezes como tornar o acordo mais justo. A usina de Itaipu já não é sempre a número 1 em quantidade de eletricidade gerada a cada ano, mas continua sendo uma das mais poderosas, e a usina hidrelétrica mais importante do mundo. Ela fornece uma quantidade enorme de eletricidade renovável. Ao mesmo tempo, isso também mostra que um projeto de energia de grande porte pode trazer grandes benefícios, mas também pode causar a perda permanente de terras, natureza e comunidades. Número 5. O Viaduto de Millau. No sul da França há uma ponte muito alta. Às vezes ela fica coberta por nuvens. Este é o Viaduto de Millau. Ela passa sobre o Vale do Tarn e faz parte da rodovia A75. A torre mais alta chega a 343 metros do chão até o topo. Ela é mais alta que a Torre Eiffel. A própria estrada fica a cerca de 270 metros acima do vale. Ela foi projetada pelo engenheiro Michel Verlodier e pelo arquiteto Norman Foster. A construção começou em 2001 e a ponte foi inaugurada em 2004. Como o vale é muito profundo, não foi fácil construir a estrada lá em cima. Por isso, os longos trechos do tabuleiro de aço foram construídos primeiro em ambos os lados do vale. Depois, ela foi empurrada lentamente sobre os grandes pilares de concreto até que as duas partes se encontrassem no meio. Com essa ponte, os veículos não precisam mais descer até o vale e passar pela estrada apertada de Millau. Mas a viagem entre o norte e o sul da França ficou mais rápida. Lá no alto, a estrada parece apenas uma rodovia comum, mas embaixo dela há um vale muito profundo. Por causa disso, o Viaduto de Millau não é apenas uma passagem para veículos. Também é uma famosa atração turística e uma das pontes mais conhecidas da França. Número 4. Palm Jumeirah. Em Dubai, há uma grande ilha artificial em forma de palmeira. Esta é a Palm Jumeirah. Não era um terreno natural antes. Ela foi feita retirando uma enorme quantidade de areia do fundo do mar e colocando-a no lugar certo. Foi usado GPS para seguir exatamente o formato do tronco e dos galhos da palmeira. Foram usados aproximadamente 94 milhões de metros cúbicos de areia no projeto. Mas a areia pode ser facilmente levada pelas ondas. Por isso, eles também construíram um grande quebra-mar em formato de crescente ao redor da ilha. O quebra-mar é uma longa barreira feita de grandes pedras. Tem aproximadamente 11 quilômetros de comprimento. Ele absorve e enfraquece a força das ondas antes que a água atinja a ilha. A construção começou em 2001. Depois de alguns anos, os primeiros residentes começaram a morar aqui. Agora, há casas, apartamentos, hotéis, restaurantes, praia e atrações turísticas na ilha. Um dos lugares mais famosos aqui é o Atlantis da Palm. A Palm Jumeirah aumentou bastante a linha costeira de Dubai, mas a construção também mudou o fluxo natural da água na região. No começo, o quebra-mar era muito fechado, por isso a troca de água dentro da Palm não era adequada. Por causa disso, eles criaram aberturas para facilitar a entrada e saída da água do mar. Também surgiram alguns relatórios antigos dizendo que partes da ilha estavam se movendo ou afundando levemente. Mas o desenvolvedor contestou isso e não há evidências claras que provem que toda a Palm Jumeirah está em risco de afundar. É evidente que ela deve ser monitorada continuamente e bem cuidada, pois é feito de areia e construído no mar. A Palm Jumeirah é uma prova de que o ser humano conseguiu criar uma nova terra no meio da água. Mas isso também mostra que, ao modificar o mar, é preciso lidar com os efeitos disso nas ondas, nas correntes de água e no ambiente marinho. Número 3. A Represa das Três Gargantas. No rio Yangtze, na China, encontra-se a Represa das Três Gargantas. Ela tem uma capacidade instalada de 22.500 megawatts.
Por isso, é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. A barragem tem mais de 2 quilômetros de comprimento e tem cerca de 185 metros de altura. Atrás dela, há um reservatório enorme que se estende por centenas de quilômetros ao longo do rio Yangtze. Ela gera eletricidade usando a forte correnteza da água. A água passa por grandes turbinas. Elas giram os geradores que produzem eletricidade. A represa também ajuda a controlar enchentes e permite a passagem de grandes navios de carga pelo rio. Mas o custo desse projeto também foi enorme. Mais de 1 milhão de pessoas foram realocadas porque o reservatório inundou suas casas, fazendas, vilarejos e até partes de cidades. Antigos templos, túmulos e sítios arqueológicos também foram submersos. Especialistas tentaram transferir ou catalogar alguns artefatos importantes antes de encher o reservatório. Mas nem tudo pôde ser salvo. Também surgiram problemas como deslizamentos de terra e mudanças nas condições naturais do rio Yangtze. Há uma afirmação famosa de que o peso do reservatório mudou levemente a rotação da Terra, o que pode ser medido com equipamentos muito sensíveis. Isso só pode ser medido com equipamentos muito sensíveis, mas o efeito é extremamente pequeno e não há nenhuma mudança perceptível na duração de um dia. A represa das Três Gargantas gera muita eletricidade, mas isso também mostra claramente que grandes projetos podem trazer grandes benefícios, ao mesmo tempo em que causam efeitos permanentes nas pessoas e na natureza. Número 2. O Túnel da Mancha. Sob o Canal da Mancha existe um túnel que liga a Inglaterra à França. Este é o Túnel da Mancha. Ele tem um comprimento total de quase 50,5 quilômetros. Cerca de 37 quilômetros dele estão sob o mar. Por isso, é o túnel com o trecho submarino mais longo do mundo. Carros comuns não passam por aqui sozinhos. Os carros, caminhões, ônibus e motocicletas são transportados em um trem especial chamado Le Shuttle. Também passam por aqui os trens de passageiros Eurostar e trens de carga. Foram construídos 3 túneis lado a lado. 2 túneis grandes são para os trens e um túnel de serviço menor no meio. O túnel central é usado para manutenção, emergências e evacuação de passageiros, se necessário. A grande construção começou em 1988. Os trabalhadores da Inglaterra e da França cavaram ao mesmo tempo usando grandes máquinas perfuradoras de túneis. Enquanto a máquina avançava, ela escavava as rochas e imediatamente colocava o revestimento de concreto nas paredes do túnel. Em 1º de dezembro de 1990, os 2 grupos se encontraram debaixo do mar. Após mais construções e testes, o Túnel da Mancha foi oficialmente inaugurado em 1994. Por causa disso, agora é possível viajar entre a Grã-Bretanha e a Europa continental sem pegar balsa ou avião. A travessia no Le Shuttle, em si, leva apenas cerca de 35 minutos. A construção foi cara e os custos ultrapassaram a estimativa inicial. Mas até hoje, ele ainda é usado diariamente por trens de passageiros, de veículos e de carga. O Túnel da Mancha é como uma longa ferrovia subterrânea. A única diferença é que o próprio mar está acima dele. Número 1. As obras do Delta. Uma grande parte dos Países Baixos é baixa e facilmente inundável. Por isso, o país construiu um sistema enorme de diques, represas, comportas e barreiras contra marés de tempestade. Essas são as obras do Delta. O projeto começou após a grande inundação do Mar do Norte em 1953. Os diques foram destruídos e grandes áreas de terra foram inundadas. Mais de 1.800 pessoas morreram nos Países Baixos. Após o desastre, o governo decidiu reforçar a proteção do país contra o mar. Em vez de proteger toda a longa linha costeira, eles fecharam ou reduziram algumas entradas onde a maré de tempestade poderia entrar facilmente. O Delta Works é composto por muitas grandes estruturas de defesa contra enchentes no sudoeste dos Países Baixos, incluindo a famosa barreira Eastern Scheldt. Ela tem quase 9 quilômetros de extensão e grandes portões que fecham em risco de enchente severa. Em tempo normal, ficam abertos. A água do mar pode entrar e sair. Assim, a maré natural continua e os peixes e mariscos conseguem sobreviver na região. Quando há uma forte maré de tempestade, os portões são fechados para impedir que o excesso de água entre. O Delta Works também inclui uma barreira inclinada que protege o acesso ao porto de Roterdã. Ela possui 2 portões móveis enormes. Quando há uma maré de tempestade perigosa,
Eles giram para o centro do canal e se fecham como duas grandes portas. O sistema é automático. Um computador monitora o nível da água e o clima. Quando a água atinge um nível perigoso, a barreira pode ser fechada. Isso não significa que os Países Baixos estarão seguros para sempre. O nível do mar continua subindo. Por isso, é necessário fortalecer, ajustar e atualizar as defesas contra enchentes. Mas está claro o motivo pelo qual o Delta Works é tão importante. Em outros países, barragens e comportas protegem só algumas cidades. Nos Países Baixos, elas são parte do motivo pelo qual grande parte do país permanece seca e habitável.